Olá, bem-vindo ao nosso estudo diário da lição da Escola Sabatina, oferecido pela editora Safelice e a Igreja do UNASP São Paulo. Vamos começar hoje a lição número 6, com o título O Mistério do Evangelho. O verso para memorizar, Efésios 3, 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A lição de hoje nos leva ao coração da carta aos Efésios, onde nos deparamos com uma verdade surpreendente e revolucionária na época de Paulo, a inclusão dos gentios na família de Deus. Para muitos de nós hoje, isso pode não parecer tão chocante, mas na época do apóstolo Paulo era uma verdade que desafiava as convenções profundamente enraizadas naquela sociedade. O plano de salvação de Deus até então parecia ser voltado principalmente para o povo judeu, mas aí Paulo revelou que este plano se estendeu além das fronteiras de Israel para abraçar a toda a humanidade. E aqui vemos o coração da boa nova do Evangelho. Não existe favoritismo no reino de Deus. Nossa herança em Cristo não é determinada por nossa etnia, nossa cultura ou qualquer outra divisão humana. Somos todos cordeiros, membros do mesmo corpo, partícipes da mesma promessa. Mas Paulo não se contentou em apenas proclamar essa verdade. Ele viveu de acordo com ela, apesar das adversidades. Ele foi perseguido, preso e finalmente foi executado por causa de sua missão. No entanto, seu compromisso com o Evangelho nunca vacilou. Ele se alegrou no ministério revelado e se manteve firme, mesmo diante das mais duras provações. O exemplo de Paulo serve para nós hoje como um chamado ao compromisso e à coragem. Sejam quais foram os desafios que enfrentemos em nosso ministério, nós somos chamados a permanecer firmes e a proclamar o amor de Cristo que abraça a todas as pessoas sem distinção. Permita que a sua vida seja um testemunho vivo deste Evangelho radicalmente inclusivo e que através da sua vida e do seu testemunho a graça de Deus possa resplandecer para todos os que estão perto de você. Essa semana nós vamos desenvolver essa temática e certamente será uma bênção para cada um de nós. A lição de domingo trata de uma parte notavelmente bela e ao mesmo tempo desafiadora da carta de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 3. Aqui o apóstolo Paulo nos proporciona um vislumbre de sua experiência pessoal de sofrimento e, o mais importante, de como ele entendia e redefinia esse sofrimento à luz do Evangelho. O apóstolo Paulo começa o capítulo se identificando como prisioneiro de Cristo Jesus. Esta é uma afirmação ousada e poderosa. Longe de ser um prisioneiro do Império Romano, Paulo se via como um prisioneiro de Cristo. Ele não se vê aqui como refém das circunstâncias, um coitadinho, perseguido, vítima da sociedade, vítima dos problemas da vida. Ele vê essa situação toda, mas como alguém que está a serviço de um propósito divino superior a todas essas coisas. Ainda que física e literalmente ele estivesse sob as correntes romanas, ele declara a soberania de Cristo sobre a sua vida e sobre a situação que ele está enfrentando. Que lição poderosa e útil para nós hoje, hein? Nós devemos compreender o quão radical e desafiadora era essa afirmação. No século I, as condições das prisões romanas eram terríveis. Não havia as comodidades básicas que a gente associa às prisões modernas. Alimentação, instalações sanitárias, sejam precárias ou não, mas pelo menos existem na nossa sociedade, ou mesmo um espaço de habitação mínimo em que a pessoa possa pelo menos repousar, descansar ou dormir um pouco. Prisioneiros como Paulo, naquela época, dependiam da generosidade de amigos e parentes para sobreviver na prisão. Mas aqui está o coração da nossa reflexão de hoje. Paulo rejeita a lógica do mundo que coloca a vergonha em seu sofrimento. Em vez disso, ele vê as suas tribulações e a sua prisão como uma fonte de honra. Porque tudo isso acontece, e ele diz,
em favor de vocês. O seu sofrimento não é um sinal de derrota ou de vergonha, mas de um profundo compromisso com a causa do Evangelho. As correntes dele não são marcas de subordinação ou subjugação ao Império Romano, mas são insígnias de uma dedicação que nada pode abalar. Hoje nós devemos perguntar a nós mesmos como estamos encarando as adversidades em nossa vida. Estamos dispostos a enfrentar as tribulações e sofrimentos como Paulo fez, sabendo que essas provações têm um propósito em nosso chamado? Podemos olhar para além da perspectiva do mundo e ver a nossa situação com os olhos da fé, reconhecendo que mesmo em nossas maiores lutas, nós somos prisioneiros de Cristo. Você ouviu? Você não é prisioneiro das adversidades, você não é vítima das adversidades, você é prisioneiro de Cristo. Deus está fazendo com que todos esses problemas que você está enfrentando sejam usados para o seu crescimento, para a sua salvação. A lição de segunda-feira comenta sobre a fascinante passagem de Efésios 3, 1 a 6. Sugiro enfaticamente que você pare e leia com atenção esse texto. Essa é uma seção da carta onde Paulo traz à tona um tema central do Evangelho, a universalidade da graça de Deus, que está expressa na inclusão dos gentios como co-herdeiros da promessa de Deus. O apóstolo Paulo escreve para os crentes gentios de Éfeso, consciente do seu papel e comissão dada por Deus. Ele se apresenta como um portador da dispensação da graça de Deus. Essa é a expressão que ele usa. É uma expressão profundamente rica e sugestiva. No contexto bíblico, a dispensação remete à gestão ou administração de um assunto ou de uma casa. Aqui Paulo não só enfatiza a sua responsabilidade em difundir a graça de Deus, que é o Evangelho, mas ele também ressalta que o seu ministério é para os gentios, ou seja, para aqueles que anteriormente eram considerados estrangeiros às promessas de Deus. Paulo então aborda o que ele chama de mistério, um tema que é recorrente em suas cartas. Nas cartas de Paulo, ele frequentemente faz referência a outros mistérios, a muitos mistérios. Ele fala, por exemplo, do mistério da plenitude dos tempos, ele fala sobre os mistérios de Deus, o mistério da vontade de Deus, o mistério de Cristo, o mistério do Evangelho e vários outros mistérios. Essa é uma temática presente nos escritos de Paulo. E nesse contexto de Paulo, no contexto paulino, da literatura paulina, um mistério não é algo inescrutável ou enigmático que não possa ser conhecido, mas se refere a uma verdade anteriormente oculta e que agora foi revelada por Deus. Esse mistério de Cristo na carta aos Efésios é, em essência, a maravilhosa realidade de que em Cristo Jesus a distinção entre judeu e gentil é anulada. A graça e a salvação são estendidas a todos indistintamente. O ápice dessa passagem é quando Paulo expressa o coração desse mistério. Na expressão dele, os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Efésios 3:6. Isto é, na Igreja de Deus, todas as distinções humanas caem. Judeus e gentios que eram separados por barreiras culturais, religiosas, agora são unidos em Cristo. Eles são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa. Essas são as expressões usadas por Paulo. Essa profunda unidade e igualdade é algo que Paulo celebra apaixonadamente. É a visão de uma nova humanidade em Cristo, onde a hostilidade é substituída pela harmonia, onde a separação é substituída pela comunhão. E aí eu pergunto, como nós estamos vivendo essa realidade em nossa vida, do mistério revelado? Estamos nós reconhecendo e celebrando a inclusão universal na família de Deus, que transcende todas as distinções humanas? Talvez a gente precise aprender um pouco mais sobre isso e praticar um pouco mais essa verdade. O tema de terça-feira é a Igreja Reveladora da Sabedoria de Deus.
O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, ele se reconhece como o menor de todos os santos em Efésios, capítulo 3, verso 8. Isso é um retrato de humildade que, paradoxalmente, serve para reforçar o poder e a graça de Deus. O Evangelho não é um presente concedido devido ao valor intrínseco de um indivíduo, mas é um testemunho da generosidade de Deus. Agora, essa visão de Paulo sobre si mesmo nos ensina algo mais profundo ainda. Observe a progressão de Paulo em sua autoconsciência, que pode ser vista em suas cartas, começando com a afirmação de ser um apóstolo divinamente nomeado, lá no livro de Gálatas, e aí ele passa a se reconhecer como o menor dos apóstolos em 1 Coríntios, até se ver como o menor de todos os santos em Efésios, e finalmente ele diz o principal dos pecadores em 1 Timóteo. A cada passo, à medida que ele se aproxima mais de Deus e do ministério que Deus lhe confiou, ele se vê em um contraste cada vez maior com a santidade de Deus. Quão verdadeiras são as palavras de Ellen White quando ela diz: quanto mais perto você estiver de Jesus, mais cheio de falta se sentirá a seus próprios olhos. Em seguida, o texto da lição de hoje, de terça-feira, nos apresenta uma ideia intrigante. A igreja, essa comunidade unificada de judeus e gentios, torna-se o meio através do qual a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Essas são expressões que estão lá em Efésios 3:10. O que isso significa? A igreja torna-se um símbolo poderoso do poder de Deus para superar as divisões mais profundas que existem. E ainda mais, este evento não é apenas uma demonstração de unidade entre os humanos na igreja, mas é também um poderoso testemunho de Deus para os principados e potestades celestiais. A junção de judeus e gentios em uma única igreja mostra o cumprimento da promessa de Deus, mostra a eficácia do plano de salvação e a vitória definitiva de Deus sobre as forças do mal. Num contexto mais amplo, pensando na batalha, no grande conflito cósmico entre o bem e o mal, a unidade na igreja serve como uma afirmação da derrota final do mal. Veja só a dimensão que existe nessa experiência de unidade na igreja. Infelizmente, o contrário também é verdade. Quando há divisões e discórdias na igreja, Deus é desonrado e os principados e potestades rejubilam com isso. Como a gente precisa pensar mais sobre isso, quando tivermos as nossas desinteligências, as nossas picuinhas, os nossos desentendimentos na igreja. Nessa perspectiva, a igreja é muito mais do que um mero coletivo de crentes. Ela é o palco de uma proclamação cósmica da vitória definitiva de Deus sobre as forças do mal. O simples fato da existência da igreja, reunindo pessoas que antes viviam divididas, reunindo essas pessoas em uma só família, isso já é um testemunho da eficácia do plano de Deus. É na unidade que a igreja anuncia a derrota final das forças espirituais negativas e revela o cumprimento da visão de Deus de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Efésios 1:10. Isso é grandioso, é extraordinário e faz pesar sobre nós uma responsabilidade, uma solenidade muito grande. Agora veja como você pode ajudar a sua igreja local a viver essa unidade. Vamos à lição de quarta-feira. Quando lemos a carta de Paulo aos Efésios, encontramos um tesouro de palavras que são profundas em significado. É como se cada frase fosse uma pérola escondida que nós precisamos desenterrar. Você sabia que Efésios 3, 14 e 15, ali Paulo, na verdade, está fazendo um jogo de palavras entre pai e família. É claro que na tradução que nós temos isso não é perceptível, mas no original grego isso fica claro. O termo para pai no grego é pater e para família é patria. São duas palavras bastante parecidas nesse idioma. E por que isso é importante? Bom, é simples. Essa ligação entre as palavras mostra que a nossa família
A família que temos aqui na Terra, mesmo com todas as suas imperfeições, ela está conectada a algo maior, a uma família celestial. Uma família que carrega o nome do Pai. A nossa família, apesar de todas as falhas, não está jogada à própria sorte. Ela está sob o cuidado amoroso de Deus, que ama e cuida de famílias imperfeitas como a sua e como a minha, e como a de todo mundo. E é muito bom saber disso, né? E não para por aí. Paulo orou para que nós cristãos vivenciássemos uma experiência marcada por força interior, pela presença do Espírito Santo e pela proximidade de Cristo. Ele queria que nós estivéssemos enraizados e alicerçados em amor. Vejam a expressão que ele usa, né? Como uma árvore que cresce forte e firme, com raízes profundas no solo do amor de Deus. Isso é incrível. Agora vamos falar sobre algo bem curioso, bem intrigante. Paulo descreve algo com largura, comprimento, altura e profundidade. Que quebra-cabeça é esse? A que será que ele estava se referindo? Alguns dizem que essas 4 dimensões se referem à sabedoria de Deus. Outros argumentam que é o poder de Deus, ou talvez até o templo espiritual. Mas uma das interpretações mais fascinantes para mim é que essas dimensões estão descrevendo o amor de Cristo. Imagine só, um amor tão vasto que precisamos de 4 dimensões para começar a entender. Então, se você está se sentindo perdido, lembre-se, você faz parte de uma família incrível que pertence a Deus e que é amada por Deus. E esse amor é tão grande, tão amplo, tão profundo, que mal conseguimos compreender. É isso aí, meu amigo, minha amiga, são boas notícias para nós. Eu espero que esse amor de Cristo inunde o seu coração no dia de hoje. A lição de quinta-feira está baseada em Efésios 3, 14 a 21, onde Paulo está orando pelos crentes de uma maneira muito especial. Ele não está apenas orando, mas também nos mostrando algo muito profundo sobre como Deus ama e cuida de nós. Quando Paulo diz que a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, Efésios 3, 21, ele não está dizendo que a igreja e Cristo são a mesma coisa, no mesmo nível, ou que têm o mesmo valor. O que ele está realmente dizendo é que a igreja, que somos nós, os seguidores de Cristo, é um lugar onde a glória, o amor e o poder de Deus são mostrados ao mundo. Cristo é a cabeça da igreja, Ele nos guia e nos sustenta. Então a glória é dada a Deus através de Jesus e da igreja unidos em propósito e em amor. Agora, sobre a expressão por todas as gerações, para todos sempre, de Efésios 3, 21. Paulo não está dizendo que a igreja vai ficar na terra para sempre, por todas as gerações, e que assim, quem sabe, Jesus nem vai voltar. Não é isso. O que Paulo está fazendo aqui é celebrando o fato de que o amor e o poder de Deus são tão incríveis que vão continuar sendo importantes e impactantes para todas as pessoas em todos os tempos. Em outras partes de Efésios, Paulo nos lembra que Deus tem um grande plano para o futuro, incluindo o dia em que Jesus vai voltar para nos resgatar de maneira definitiva. A parte mais inspiradora desse trecho que estamos estudando na lição de hoje, talvez seja quando Paulo descreve como Deus nos ama. Ele fala sobre o amor de Deus que é tão grande e incrível que nem conseguimos entender totalmente. E a coisa maravilhosa é que esse amor não é só algo que sentimos, mas é algo que realmente muda, transforma a nossa vida. Paulo até diz que podemos ser preenchidos com toda a plenitude de Deus. Efésios 3,19. Isso significa que Deus quer viver em nós e através de nós, enchendo a nossa vida com o seu amor e com a sua presença. Então, se você está passando por um momento difícil ou está cheio de dúvidas, lembre-se dessas palavras de Paulo. Deus está conosco, Ele nos ama mais do que podemos imaginar e tem um plano para cada um de nós, não apenas para agora, mas para toda a eternidade. Hoje vamos fazer o estudo adicional desta semana. Vamos refletir sobre Efésios 3, 14 a 19. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Esse é um trecho que ressalta a grandiosidade do conhecimento de Deus que está à nossa disposição.
O apóstolo Paulo, nessa passagem, desafia a ideia de permanecermos estagnados em nossa jornada espiritual. Ele nos apresenta a possibilidade de sermos plenos no amor de Cristo, um amor que excede todo o entendimento humano. Esse pode ser ou pode parecer um chamado grandioso demais, considerando as nossas limitações. Porém, cabe a nós questionar o seguinte: estamos nós usufruindo de todas as oportunidades que Deus nos dá para expandir a nossa vida espiritual? Estamos vivendo a abundância de bênçãos espirituais que nós temos em Cristo? Ou a nossa experiência cristã tem se mantido raquítica, estagnada, parada, estacionada? Devemos ver esse chamado a essa plenitude não como um ideal distante, mas como um convite à ação. Temos que buscar ativamente um entendimento das coisas de Deus. Entender plenamente a Deus é um presente que vem dele mesmo, revelado através de Cristo. Isto implica em abrir o nosso coração para o amor de Deus, firmar as nossas raízes nesse amor. E para cultivar essa plenitude, primeiro precisamos buscar a Deus intensamente. Isso significa dedicar tempo à oração, à meditação sobre a palavra, à adoração, ao serviço ao próximo. Também precisamos estar dispostos a abandonar qualquer coisa que nos atrapalhe em nosso crescimento com Deus. Em segundo lugar, devemos confiar em Deus para nos transformar. A plenitude do conhecimento de Deus não é algo que nós possamos conquistar plenamente, mas é um presente de Deus àqueles que se rendem e que confiam nele. Eu quero concluir a lição desta semana com as palavras de Paulo em Efésios 3, 20 e 21, o nosso verso áureo. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém e amém. A gente se vê amanhã para começarmos uma nova semana de estudos. Espero você. Tchau.